Hoje eu estou aqui para falar sobre o livro Não Foi por Causa de uma Maçã. Bom, você pode baixar gratuitamente o PDF na seção do nosso site todospelavida.org.br, na seção Baixar Grátis. Pode compartilhar livremente com os irmãos, com as irmãs. Pode enviar no grupo, pode mandar para quem você quiser. É gratuito. Bom, esse livro ele comunica com dois públicos. O primeiro público, ao que eu vou falar agora, nesse vídeo, é o público da pessoa que não tem uma rotina religiosa, a pessoa que é o incrédulo no jargão de algumas igrejas, né? A pessoa realmente, ela acorda de manhã, ela toma um banho, arruma a casa, ela se enfeita a casa, mas ela não tem uma rotina espiritual, ela não tem uma sensibilidade para nada além que seja a própria matéria, as vicissitudes do dia a dia, as necessidades do dia a dia. Então, a proposta é justamente, rufem os tambores e preparem, prepare o seu coração. A proposta é justamente entender o universo como um equipamento tecnologicamente, artificialmente criado, um artefato tecnológico. E para isso, a base da argumentação é uma comparação entre o nível de automação dos empreendimentos fabris humanos e o nível de automação daquilo que está presente no universo. Por exemplo, tudo que a gente faz na nossa indústria depende da ação direta ou indireta de um ser humano. Não existe nada que nós façamos, que nós fabriquemos, que seja completamente automatizado. Tudo a gente precisa estar tomando conta, porque senão queima, porque senão sai do ponto, porque senão acaba os insumos, entendeu? Sempre é assim. E a gente pode perceber o nível de desenvolvimento de uma civilização através da capacidade que essa civilização tem, da tecnologia que ela desenvolveu e da capacidade que ela tem de tornar os processos de produção e abastecimento autônomos, automatizados, certo? Quanto mais tecnologia uma civilização tem, mais capacidade ela tem de ficar somente observando, porque quanto mais automatização tem, né, a gente tem condições de botar a máquina para trabalhar e a gente fica simplesmente observando a metafísica da vida, né? Observando na verdade, o trabalho pesado fica com a máquina e nós passamos a desfrutar da existência com mais tempo, com mais, né? Não é verdade? Então, se você observar, por exemplo, uma fábrica que produz refrigerantes, certo? Uma fábrica que produz refrigerantes, ela pode até ter algum equipamento que automatiza, né, o enchimento da garrafa, o tamponamento da garrafa, né? Mas ainda assim é necessária a participação do ser humano. O ser humano não pode sentar e falar assim, faz aí o refrigerante, porque não vai acontecer. Precisa do prédio, da estrutura, precisa dos insumos, e aí existe uma cadeia de um arranjo produtivo todo que precisa ser coordenado, precisa de controle, de execução, enfim, precisa da participação do ser humano. Mas agora observe a semente. Mas não observe como se isso fosse alguma coisa da natureza. Ah, que fofinho, a natureza é tão bela. Não, a natureza é uma coisa que faz a gente perder essa terminologia, esse conceito de que, a natureza. Não existe natureza. Existe um equipamento, né? Por exemplo, essa semente. Existe um artefato que você joga na terra, joga água e o sol ilumina. Ela constrói o edifício, a planta, a biomáquina que produz o suco de laranja. Ela tem em si todos os processos que são inerentes à produção daquele fruto, daquele suco de laranja, anos e anos a fio. Safras e mais safras. Sem que ninguém precise intervir. Tudo que precisa é luz e água. E o Senhor faz com que o seu sol e a sua nasça sobre todos e a chuva caia sobre todos. Se você olhar a semente por uma perspectiva tecnológica, que nível de tecnologia nossa indústria precisaria ter para criar um artefato desse? Que nível de tecnologia? Imagina que essa semente, para a gente entender melhor, vamos
Vamos usar o padrão de automação contido no universo em algum produto da nossa indústria. Por exemplo, um automóvel, né? Imagina que você tem um artefato que você joga na terra, que você molha e o sol ilumina. E daqui a pouco, 3 meses, bum, safra de carro. É loucura, não é? É realmente muito impressionante que a gente não consiga, que a gente tenha perdido a sensibilidade para o que é excepcional, para o que é extraordinário. Muitas vezes as pessoas que vivem em lugares assim, que tem muita beleza, que tem muita fartura, né, do extraordinário, a pessoa perde a sensibilidade para isso. Mas imagina que a nossa tecnologia, a nossa ciência, né, no afã de buscar encontrar as fronteiras do universo, a nossa ciência criou telescópios e a gente consegue ver 90 bilhões de anos-luz de distância. Para todos os lugares que a gente olha, nós só podemos encontrar um tipo de estrutura. Existe uma unidade de conceito, uma unidade estrutural. Tudo que nós podemos ver de que o universo é feito são condomínios colossais que possuem a sua própria usina de fusão nuclear. Nós não temos a tecnologia de fusão nuclear ainda, que está presente dentro das estrelas. Nenhum reator de fusão funciona por mais de 30 segundos no planeta. No entanto, nós temos uma estrutura colossal que se expande sozinha, cria os condomínios, os planetas, essas incubadoras colossais, cria a usina de fusão nuclear, e essa usina de fusão nuclear envia energia wireless para todos os planetas ao redor de si. Todas as plantas que você vê, elas estão conectadas por um sinal elétrico a essa usina de fusão nuclear. A energia wireless sai do Sol e ela passa através de sinais eletromagnéticos, ela passa pelo espaço e ela entra na atmosfera, né? E a energia luminosa é transformada em energia elétrica dentro da planta, dentro dessa planta, de cada uma das plantas que você via. Caminhe e olhe ao seu redor. Todas elas têm uma célula de hidrogênio ou de gás carbônico que é mais avançada do que qualquer célula de hidrogênio que exista nos automóveis mais modernos que a gente tem. Olha que coisa bacana. Então, se você olhar ao seu redor, isso é o mínimo, o que eu estou falando é o mínimo. Olha ao seu redor a criatividade, a gentileza, a liberalidade de tudo que acontece. Nós somos compostos de matéria e essa matéria é inerte. No entanto, nós estamos em movimento. Não é uma lei da física que a matéria é inerte? Então, se nós estamos em movimento, é necessário que algum vetor de força inicial, analisando pela perspectiva matemática dos vetores de força, dos sistemas de vetores de força, é necessário que algum vetor de força percutisse o movimento inicial. É necessário. Porque nós estamos vendo as coisas se expandindo e entrando em movimento. E se você observar esse padrão, você vai ver. Então, nós não estávamos constantemente em movimento, porque a lei da inércia fala isso. Se você estiver em movimento, você continua em movimento. Se você estiver em repouso, você continua em repouso. Mas nós estamos observando que o universo está se expandindo. Se você fizer um processo retroativo, você vai perceber que houve um princípio de movimento, já que o universo ele continua se expandindo, ele continua criando a matéria, criando o espaço no qual essa matéria vai existir. Houve um momento inicial. Se você for perceber por uma perspectiva, quiser confirmar por uma perspectiva já filosófica, você pode imaginar o seguinte: se nós formos investigar filosoficamente, nos propusermos a desenvolver uma inquirição filosófica com o objetivo de entender o momento da criação, ainda que nós não tenhamos ciência ou condição de estar naquele lugar da criação, no momento em que o primeiro lampejo aconteceu, o primeiro movimento aconteceu, nós temos condições de fazer um recorte, né, com 3 frames. Um frame onde não existia absolutamente nada, um frame onde a percussão acontece, é deflagrado
o movimento, a forma, a luz em um momento em que tudo isso já existe. Então, uma análise filosófica estabeleceria isso. O momento em que não havia nada, porque é um recorte temporal a ser analisado quando você quer entender como que aconteceu. Se eu quero entender como aconteceu, eu olho quando não tinha nada, eu olho o momento central, o momento zero, o momento em que começa, e eu olho o momento posterior. E olha o que tem escrito no livro da Gênesis. A terra era sem forma e vazia, havia escuridão sobre a face do abismo. Frame 1, o momento da inexistência. E o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. E disse Deus, haja luz. O primeiro movimento, o primeiro percussor. Você tem o primeiro frame que diz o contexto, olha, aqui não tem nada. O segundo frame, olha, aqui alguém fez alguma coisa. E o terceiro frame, aqui existe luz, aqui existe movimento, aqui existe forma. O fato do livro da Gênesis começar com essa descrição e haver essa ordem de acontecimentos e essa ordem cronológica comprova que a pessoa que descreveu essa criação que parece uma fábula, que parece uma historinha, disse Deus, haja luz. Não, a pessoa que descreveu, que falou isso, primeiro é um filósofo. Segundo, ele é uma testemunha, ele é um espectador, ele tem um ponto de observação muito específico desse fato que está sendo inquirido, que está sendo observado. Ele tem uma perspectiva muito específica que só poderia pertencer a quem estava lá, no momento em que aquilo aconteceu, ao Criador. Então, no livro da Gênesis, o Senhor, ele dá uma carteirada filosófica, ele fala, no princípio era eu estava no princípio. Olhe como aconteceu. Na inexistência, percussor, momento posterior. Porque, ainda que algo viesse a existir, se você não tem luz, você não percebe. Então, se você tem alguém que está observando a inexistência, alguém que está observando nada, essa pessoa, ao contemplar a inexistência, ele vai chegar à conclusão de que não existe a forma, não existe o movimento, e que para isso acontecer, a primeira coisa que precisa ser feita é que haja luz. Sem a luz, não é possível perceber a forma, não é possível perceber o movimento. É muito grande, pessoal. É muito gigante isso. É muito gigante. Muito gigante. É muito gigante. Então, a partir do momento que você se sensibiliza, que você olha ao seu redor e você fala, meu Deus, existe obrigatoriamente um vetor de força. Então aqui, no mínimo, nós já temos uma energia. Porque tem gente que acha que é uma energia. Ok. Mas continuemos a especulação, a inquirição, a investigação filosófica. Nós já percebemos a imposição filosófica da existência matemática de um vetor de força. Matemático-filosófica de um vetor de força. Mas se a gente continuar e observar o que foi percutido e o que foi construído, se você observar a unidade estrutural e conceitual e de propósito do universo, você vai perceber que o fato de haver um propósito e esse propósito envolver a existência de seres dotados de uma personalidade complexa faz com que seja obrigatória a existência de um indivíduo com as mesmas características. Que esse vetor de força ele tem, no mínimo, a tecnologia emocional, a tecnologia, as nuances, a tecnologia do corpo humano. Ele tem que ter uma tecnologia igual ou maior, não pode ser menor, porque foi percutido a partir dele e foi construído um conceito através do qual uma estrutura foi formada e seres foram criados, foram desenvolvidos a partir do pó da terra até chegar num determinado nível de desenvolvimento. E esse nível de desenvolvimento envolve inteligência
e personalidade complexos. Então, querido, se você é ateu, se você não acredita em Deus, a partir de agora não tem mais como você não acreditar. Não tem mais como você não entender que quando você observa o que existe, independente de você ter uma religião ou não, independente de você acreditar no Deus daquele velho de barba branca com lençol, independente de tudo isso, o que está escrito escancara a existência de um poder percussor, de um indivíduo notável, de alguém muito inteligente, muito gentil, muito criativo. E se nós quisermos ir além disso, nós podemos perceber o caráter desse ser, desse Criador. Porque na nossa indústria, tudo que é feito por um preço. Nós vivíamos e tinha uma estrutura, um sistema financeiro baseado no escambo. Alguém olhou e percebeu, olha, a gente precisa estabelecer um índice que possa possibilitar que nós estabeleçamos um valor absoluto ao que é produzido, né? A gente precisa ter um índice que estabeleça o valor do que é produzido. Por exemplo, eu produzo coentro, o cara produz a vaca. O cara que produz a vaca, ele gasta muito mais. Então é preciso haver um índice que estabeleça o valor absoluto daquele item, daquele serviço que é produzido. A partir do momento em que esse índice, né, esse índice matemático, ele foi forjado, ele foi impresso, ele transformou numa moeda impressa, aí a gente tem um problema. Aí vem, né, que é comprovado que Jesus fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Né? E é realmente, porque a partir do momento que você tem o dinheiro, as pessoas passam a deixar de ter função comunal, a ter uma função dentro da comunidade, né, no sentido de produzir e prestar serviços para o que é necessário à subsistência, para trabalhar em função da aquisição do índice forjado, do dinheiro. Entendeu? Mas quando você olha para o universo, você olha que está tudo gratuito. Tudo que ele fez funciona autonomamente e é de graça, amigo, é de graça. Todos os dias a estrela, a usina de fusão nuclear envia zilhões de terawatts de energia para todos os planetas ao redor, dentro daquele sistema estelar, dentro do nosso sistema solar e de todos os outros zilhões incontáveis que existem. Não tem fim. Não tem fim. Então, essa mensagem está contida no livro Hoje, não foi por causa de uma maçã. E esse título, Não foi por causa de uma maçã, ele foi feito para falar com o segundo público, que é o público que já conhece a Cristo, que já conhece a Deus. E eu falo para vocês no próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe e vamos que vamos.